Olá, boa tarde. Sou o doutor Antônio Martins Farias. Estou aqui mais uma vez, primeiro para agradecer a Deus por estar vivo. É você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários e tem assistido aos meus vídeos. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado aos 159 amigos que estão acreditando no meu trabalho, se inscreverem no meu canal e eu conto ainda aumentar, porque o meu limite é passar de 1000, mas já estou muito feliz, repito, com esses 159 pessoas que se inscreveram no meu canal. Muito obrigado mesmo. Eu aqui embaixo deixo o meu telefone, meu e-mail, precisando se contactar comigo, pode usar esses meios de comunicação. Né? Quanto ao blog, qual a importância de você ler o meu blog, acessar o meu blog? É que de segunda a sexta eu sempre publico uma, uma, uma matéria, um artigo novo, né, sobre política, sobre economia, sobre direito, enfim, para qual é o objetivo? Nos mantermos atualizados sobre o que está acontecendo no mundo, de uma forma para a gente ter o que conversar, vamos dizer assim, né? Bom, gente, hoje eu estou desarmado. O vídeo, sexta-feira, eu procuro ser o máximo, assim, porque eu quero ser light, né? Mas eu fico muito triste, como falei, eu estou desarmado, por quê? Porque eu vou falar do meu conhecimento, aquilo que está na minha memória, que está gravado, para exatamente se coadunar, ficar uma opinião bem pessoal, é uma opinião minha, uma opinião pessoal, a respeito desse movimento político brasileiro que nós estamos vivendo. Ou época ruim de política. Nós temos a legislatura, pior legislatura da história desse país, desde 1500. Vamos lá, desde 1800, 1700, 1808, quando a família imperial aqui aportou. Porque imagine qual é a ideia desses senadores e deputados. Esse centrão, né, que é uma coisa abjeta, ela é ofensiva, esse grupo de deputados que fazem, que compõem esse centrão, eles não merecem o nosso voto, em hipótese alguma, porque eles são horríveis, eles prestam desserviço à nossa população. Vejam, senhores e senhoras, meus caros assistentes, minhas caras assistentes, que tem uma PEC, projeto de emenda constitucional, rolando na Câmara, tentando, vamos dizer assim, colocar um freio, amarrar o Supremo Tribunal Federal. Eles querem que a Câmara e o Senado possam reverter, ou seja, alterar, modificar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Gente, isso é acabar com o princípio da regra dos três poderes. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. São chamados a essência da democracia. De 99% dos países democráticos é exatamente a independência, a harmonia entre os poderes. Jamais a Câmara e o Senado podem, de forma direta ou indireta, alterar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Porque se assim for, o juiz agora de Taquaritinga do Norte não pode mais, ele não tem mais decisão, ele não decide mais, ele não pode, mesmo que ele fundamente, amanhã a Câmara de Deputados de Pernambuco vai dizer, não, nós vamos alterar a Constituição de Pernambuco, que nós também vamos modificar as decisões dos juízes dos 184 municípios. Eu sei que nem todos os municípios têm comarca. Desculpa a minha ignorância não saber quantas comarcas temos em Pernambuco. Mas é um absurdo. A essência do poder judiciário é exatamente a independência. Porque é o último a falar. A finalidade da decisão judicial, que é uma decisão, ela traz a harmonia, traz a segurança jurídica, traz a certeza. Porque enquanto o juiz não decide aquela questão, não transita em julgado aquela sentença, há uma insegurança. Ninguém está certo, convicto de que está reinando a paz, está reinando a harmonia no país. Uma decisão judicial é para ser cumprida. Podemos discordar? Claro, podemos discordar.
decisões judiciais é sempre justa? Não, não é. Juízes cometem erros, inúmeros erros. Os tribunais cometem erros, inúmeros erros. O Supremo Tribunal Federal comete erros, inúmeros erros. Principalmente o Supremo Tribunal Federal atualmente, que esses 11 ministros, 9, né, porque 2 foram indicados do Jair Bolsonaro, eles cometeram erros. A própria Lava Jato, que foi destruída na sua essência, né, que teve seu valor primordial, nós fizemos herói um juiz, né, porque ele descobriu, ele nos revelou as falcatruas, né, que o poder executivo implantou nas instituições, especificamente na Petrobras, para ganhar dinheiro, para tirar dinheiro do povo e ficarem cada vez mais ricos e alimentar um projeto de poder, como foi o caso do Partido dos Trabalhadores. Né? Aí, depois de 5 anos, né, o juiz no Supremo Tribunal Federal resolve entender que depois de 5 anos de passar as decisões do juiz de Curitiba por 3 competências, instituições, passou pelo Tribunal Regional Federal, passou pelo STJ, quando chegou no STF eles resolveram anular. Eles não absolveram o presidente Lula. Não foi, o presidente Lula não cometeu nenhum crime? Não, não podemos afirmar isso. A decisão do STF foi qual? Suspender os processos, todos os processos que referiam-se a Lava Jato, alegando que a vara de Curitiba não era competente. Ora, como o Lula tinha mais de 75 anos, diminui a prescrição e a decadência. Quando foram começar de novo na vara de Brasília, os crimes já tinham prescrevido. Isso é uma segurança jurídica, como é a prescrição e a decadência. Eu não vou dar uma aula de prescrição e decadência, porque não compete aqui, nem eu sei. Porque quando a gente trata desses institutos, a prescrição e a decadência é complexo. A gente precisava falar horas e horas e horas. Mas qual é a finalidade? Um exemplo da prescrição. O governo, você comete, vamos dizer assim, um desvio tributário. Você não recolhe um tributo. Tá? O governo não tem 5 anos para lhe autuar e emitir vamos dizer assim, o ofício, oficializar você, né, o auto de infração, dizer você é devedor, você transgrediu as normas tributárias e, portanto, tem que pagar X% do seu lucro, da sua renda de impostos. Só que se o governo não faz nem dentro de 5 anos, no 6º ano ele perde o direito de cobrar. Ele não cobrou em 5 anos, ele não pode cobrar no 6º ano. Ele perdeu o direito. Isso é segurança jurídica. Eu lhe tomo um emprestado, chega e me dê 5 mil reais, me empreste 5 mil reais, faça um contrato de mútuo, tudo bem, muito bem feito, enquanto as prestações, mas eu não pago, eu não honro meu compromisso. Se você em 5 anos não ingressar com ação no judiciário para cobrar-me esses 5 mil, eu não tenho mais como ser, eu não sou mais seu devedor. Isso é segurança jurídica. Então, é preciso que a gente entenda isso. Agora, me vem esse centrão, esse grupo hipócrita, esse grupo abjeto da política brasileira, querendo modificar as decisões, uma alteração constitucional, para que a Câmara e o Senado alterem as decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma vergonha, isso é uma aberração, isso é governo ditatorial. É a Câmara e o Senado, que é um poder democrático, usufruindo, querendo interferir num outro poder, é atitude de ditadores. Ora, os nossos deputados que têm a obrigação de defender a democracia, estão defendendo governos ditatoriais. Porque todo ditador faz isso. Ele tenta modificar o judiciário. O medo de Napoleão Bonaparte, o medo de Hitler, o medo de Fidel Castro, o medo de Hugo Chávez e de hoje de Maduro é do judiciário, porque o judiciário tem forma independente, tem lógica de decidir, ele distribui a justiça. Agora, um ditador, o que ele faz? Ele quer ter a última voz, como quer que o presidente Bolsonaro tenha, como foi o caso da graça que ele concedeu àquele deputado medíocre do estado do Rio de Janeiro, que não deveria nem ser eleito,
porque ele agrediu os direitos, ele agrediu a Constituição, ele agrediu a soberania, ele agrediu a cidadania brasileira quando se reportou daquela forma estúpida, daquela forma grosseira contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí vem o presidente Bolsonaro, como é amiguinho dele, ele concede a graça. Agora eu quero ver o presidente Jair Bolsonaro, que todo mundo escrevendo lá para o Palácio da Alvorada pedindo graça, se ele vai ter condições de conceder, porque ele tem que tratar todos os iguais. Numa democracia, todos são iguais. Eu quero ver se o presidente Bolsonaro vai conseguir atender a modificar todas as decisões judiciais do nosso país. Ora, e quando o Supremo quer fazer isso, a Câmara quer permissão para alterar as decisões do Supremo Tribunal Federal, ela está dizendo, eu quero beneficiar amigos, porque o povo brasileiro, o povo pobre, vai continuar sendo injustamente processado, sem defesa, porque os brasileiros, nós temos mais de 800 mil presos. Desses 800 mil presos, uns 300 estão sem julgamento, sem advogado, sem direito, sem condições de se defender. E estão presos. Agora, os deputados querem alterar a Constituição para que a decisão que não os favoreça, eles vão e modificam. Isso é um absurdo. Então, a gente precisa de combater esse tipo de injustiça e dizer não, o povo brasileiro precisa de se revoltar contra iniciativas como esta. Iniciativa de interferir da Câmara e o Senado, ou o presidente da República interferir no Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem que agir independente, o Poder Judiciário tem que dizer a lei, é o último a falar. Né? Qual é a vantagem do Supremo Tribunal Federal? É um poder chamado poder desarmado, mas é o último a falar, é o último a dizer como funciona o direito, como deve ser interpretada a Constituição. A decisão, a interpretação que o Supremo Tribunal Federal der à Constituição, nós temos a obrigação de obedecer. Isso é assim em todos os países democráticos. Alterar esta regra é assumir que o Brasil não é um país democrático, é assumir que o país que o Brasil é um país de ditador. As decisões do STF têm que ser cumpridas e respeitadas. Tem erros? Claro que tem. Aonde tem um ser humano, haverá erro. O Supremo Tribunal Federal, nesse momento, está passando por um processo de desgaste, porque o governo federal, o governo do Poder Executivo, tem constantemente denegrido a imagem do Supremo, dizendo que não vai acatar decisões dos judiciais. Isso é agressão, isso é rompendo o processo democrático. Infelizmente, é muito triste a gente ver que um presidente da República não tenha um respeito ao Supremo Tribunal Federal, que o Poder Legislativo não tenha respeito ao Poder Executivo. Os poderes da República, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo, têm que conviver de forma harmônica e independentes. Não precisa de interferência de ninguém. A Câmara Federal tem que cuidar dos problemas nacionais, elaborar as leis para que o Supremo diga se essa lei é ou não constitucional. Assim como o presidente da República tem que administrar o país sem interferência e sem dizer que não vai. Ele tem a obrigação, o presidente da República tem a obrigação de obedecer à Constituição e obedecer a todas as decisões judiciais emanadas de todas as varas, das varas federais, das varas estaduais e do Supremo Tribunal Federal e dos demais justiças. Isso é a harmonia dos poderes. É essencial ao povo brasileiro que a gente tenha essa compreensão, que as decisões judiciais são essenciais para a harmonia, para a paz, para a tranquilidade do nosso país. Ok, gente? Olha, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.